Bom dia, amigos. Estamos online agora, depois de alguns testes, no Centro Espírita Amor e Caridade de Cabo Frio, e hoje nós teremos aqui esse tema idiotismo e loucura. Como nós estamos numa transmissão remota, cada um está num local diferente, vou confirmar aqui com o meu amigo Telmo se está saindo tudo ok, né? Telmo já disse que está tudo ok, né? Está ao vivo agora, né? Então, damos início à transmissão do dia. Vemos aqui que já temos 4 pessoas online, né? Dou bom dia a todos, não posso cumprimentar individualmente a todos, mas vamos abrir os trabalhos e primeiro fazendo uma prece, agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos aqui reunidos nesses momentos tão difíceis, onde estamos separados uns dos outros, estamos aqui unidos porque a internet nos permite, né? O afeto que temos não se dissipa com a distância, mas, infelizmente, aquele abraço que a gente troca, aquele cumprimento, aquele calor humano de estarmos lado a lado, participando das mesmas tarefas, não, infelizmente, temos que dar uma pausa enquanto a gente não resolve esse probleminha, né, que está agora assolando o mundo inteiro. Em função disso, todas as casas, geralmente a grande maioria das casas que seguem a recomendação da FEB, da CERJ, estão mantendo suas palestras à distância, online, em tempo real, e agradecemos a Deus, nosso Pai, por podermos usufruir dessa tecnologia que o ser humano, a evolução humana, a evolução da mente humana, permitiu que criasse, mas tudo com o consentimento do Pai. Então, agradecidos por isso, agradecidos a Jesus pelo Evangelho que nos fornece, que até hoje, né, é válido e atualizadíssimo, e deve ser colocado em prática, agradecendo a tantas pessoas que têm divulgado esse Evangelho, agradecendo aos amigos que nos dão a oportunidade também de falar. Damos por iniciados os trabalhos do dia, em nome do Centro Espírita Amor e Caridade de Cabo Frio, irmãos que eu, particularmente, tenho um apreço enorme. Idiotismo e loucura. Kardec questionou aos espíritos por que teriam que nascer pessoas com esse probleminha. Pessoas com dificuldade de raciocínio. Por que teriam que nascer pessoas tidas como loucas, né? Com comportamento que não era afinado com a sociedade? À primeira vista, nós olhamos e não vemos assim muito objetivo para isso. Por que realmente seria? Então, Kardec, atendendo a um apelo da sociedade, procurou perguntar aos espíritos qual o objetivo de nascer irmãos assim. Bom, nosso tema, idiotismo e loucura, nos traz essas questões do Livro dos Espíritos, mas traz ainda mais. Nós falaremos também dos pioneiros, das pessoas que foram contra o sistema, porque como se tratava esses irmãos antigamente? Tido como uma doença gravíssima, eles eram nocivos à sociedade, segundo o conceito mais antigo, então procuravam isolar esses irmãos, né? Os idiotas, nem tanto, às vezes conviviam com a família e tal, mas eram ridicularizados, às vezes as famílias tinham vergonha de trazê-los a público, escondiam. E os loucos eram colocados em, digamos, clínicas, que não eram, na realidade, clínicas, eram mais prisões do que clínicas, né? E isolados também da sociedade, ou colocados num local ermo, né?
para que não entrasse em contato, não atrapalhasse o dia a dia das pessoas. Então, nós temos aqui um tema muito interessante para abordarmos e vamos ver como Kardec aborda isso aí no livro dos Espíritos, né? Bom, como estamos aqui online, certamente a gente de vez em quando vai escutar o latido de um cão, né? Porque a gente está na casa da gente, vai escutar alguns sons aqui que não são propriamente da palestra, né? Bom, vou até fechar a porta aqui. Esse latido aí foi minha cadelinha, possivelmente correndo atrás dos pássaros do quintal, né, que eu coloco alimento para eles e elas, coitadas, né, não sabem, é um instinto animal e de vez em quando tem esses latidos aqui, né? Bom, idiotismo e loucura, vamos lá aos nossos tópicos, porque o tema é longo e a gente vai discorrer aqui, conversar com os companheiros. Começamos com a questão 371, né? Quando Kardec pergunta aos espíritos a opinião de que os cretinos e os idiotas teriam uma alma de natureza inferior tem fundamento, porque achava-se que a alma deles era de natureza inferior, entendeu? Que eles não tinham a mesma condição que nós, das pessoas normais. Então, que utilidade teriam, né? E vamos ver o que os espíritos dizem aqui. Perguntava se eles eram inferiores. Não, eles têm uma alma humana. A alma não é inferior a outra alma qualquer. Tem uma alma humana, frequentemente mais inteligente do que pensares, e que sofre com a insuficiência dos meios que dispõe para se comunicar, como o mundo sofre por não poder, como o mudo sofre por não poder falar. Olha, então eles têm uma alma, a alma exatamente tem os mesmos pré-requisitos dos outros, uma alma, né, que se comunica, fala, a alma que pensa, uma alma ativa, igual todo mundo, só que o corpo físico os limita. Então, como tem essas limitações, eles naturalmente têm dificuldade no decorrer da vida, né? Tem dificuldade. Então, acontece exatamente assim. Kardec pergunta e os espíritos dizem que não, eles têm uma alma humana, às vezes, aliás, frequentemente, mais ainda inteligente do que muitos que se dizem normais, né? Esse conceito de normal é um conceito muito vago, um conceito difícil de se assimilar, né? Porque a normalidade não se atinge assim, né? Bom, vamos avançar um pouquinho mais. Questão 372. Qual é o objetivo da providência ao criar seres desgraçados como os cretinos e os idiotas? Desgraçados porque eles viviam, segundo o conceito, em desgraça, né? Porque não podiam usufruir das coisas normais da vida, né? Mas que objetivo teriam? E vamos ver o que os espíritos nos respondem. São os espíritos em punição que vivem em corpos de idiotas. Esses espíritos sofrem com constrangimento a que estão sujeitos e pela impossibilidade de manifestar-se através de órgãos não desenvolvidos ou defeituosos. Então, é um sofrimento para o espírito. É um sofrimento porque eles estão em corpos limitados e sem consciência, porque há o apagamento da consciência, mas sabe-se que isso aí é um plano reencarnatório, porque eles estariam nesses corpos. Mais à frente, Kardec aborda isso,
mas estariam porque eles pediram para nascer com certas dificuldades, porque certamente tiveram contato com esse tipo, né, de comportamento e não souberam, não se saíram bem diante das circunstâncias, diante dessa problemática com terceiros, muitas vezes com terceiros. Às vezes foi alguém na família, alguém que conviveram, né? Então, para experimentar essas sensações, eles estão ali cerceados momentaneamente, porque a encarnação é temporária, né? Momentaneamente, de algumas possibilidades que o corpo físico permite às pessoas. Bom, diz aqui, a gente tem que destacar que em punição, olha só, eles estão em punição, mas quem os puniu? Né? Aí vem um problema sério. Quem os puniu? Deus os puniu? Teve algum juiz lá que determinou? Não. Em punição, mas quem puniu foi a própria consciência. Porque nós sabemos que ao desencarnar, nós já não vemos com os olhos do corpo, não ouvimos com os ouvidos do corpo. Nossos sentidos são ampliados, porque são as propriedades da alma que são evidenciadas. Então, a nossa consciência, ela se amplia. E você observa os erros que você não sabia, que não imaginava em vida, aquilo lhe passou despercebido. E você, então, uma autopunição, porque você, na realidade, se pune por conta disso aí. Então, vem o sofrimento. Esse sofrimento, essa expiação, né, que é aquela coisa paulatina que você optou por passar, ela não deixa de ser um sofrimento, né? Então, não é exato dizer que os órgãos não exercem influência sobre as faculdades? Não é exato dizer que os órgãos não exercem influência sobre as faculdades? Olha o que os espíritos respondem. Bom, jamais dissemos que os órgãos não exercem influência. Eles a exercem, e muito grande, sobre a manifestação das faculdades, mas não produzem as faculdades. Esta é a diferença. Um bom músico com um mau instrumento não fará uma boa música. Olha que analogia fantástica. O que não o impede de ser um bom músico, ele continua sendo um bom músico. Mas se lhe dão um instrumento ruim, como é que ele vai manifestar a sua música, mostrar a sua música? E assim é o corpo com o espírito. O corpo é o instrumento do espírito. Então, ele, com um corpo sem muitas possibilidades, ele não pode demonstrar todas as possibilidades que o espírito já alcançou, né? É como se fosse realmente um músico com mau instrumento, né? Ressaltam os espíritos que os órgãos exercem influência, sim. Os órgãos exercem, né? Mas não produzem as faculdades. Né? É interessante que a gente veja isso. Qual o mérito da existência para seres que, como os idiotas e os cretinos, não podendo fazer o bem nem o mal, não podem progredir? Então, olha a pergunta inteligente, né? Na questão 373 do Livro dos Espíritos. Gente, eu deixo sempre a referência no rodapé. Inclusive, essa palestra, ela está disponível no meu site. Inclusive, essa apresentação que eu estou aqui fazendo está disponível no meu site. E lá vocês têm acesso a ela na íntegra, inclusive com os links. Esses links que aqui estão, clicando neles, você acessa diretamente esse trecho de O Livro dos Espíritos. Naturalmente, aqui na palestra nós não podemos colocar na íntegra, às vezes são recortes, mas lá eles estão na íntegra. E é interessante que a gente aprofunde, porque a palestra tem esse objetivo, de procurar trazer à tona algum assunto, mas também fornecer subsídios para que a pessoa possa aprofundar, possa entrar mais no tema, né? Inclusive com literaturas complementares. Nós não podemos fugir à raiz da codificação, não devemos, né? Poder qualquer um é livre para fazer o que quiser, mas não devemos, é uma recomendação muito sadia,
Contudo, há literatura acessória muito importante e séria também, né? Então, a gente tem que estar atento às coisas. E eu deixo os links aqui exatamente para que a gente possa fazer isso. Então, qual o mérito, né, que teria de seres que não podem andar nem para frente nem para trás? Se eles não podem fazer nem o bem nem o mal, não podem progredir, qual a utilidade da encarnação de alguém com essas limitações? Bom, então vejamos aqui que, como eu estou com 2 monitores, às vezes tem um delayzinho para mostrar, né? Ah, está aqui. É uma expiação imposta ao abuso que tenham feito de certas faculdades. Ou seja, aquilo que a gente já tinha comentado, né? Pode ser que ele tenha abusado de alguma faculdade dele, né, intelectual, ou seja, usado a mente para algo não muito recomendável, algo que tenha prejudicado a outrem, e nesta vida corrente ele venha limitado por conta de aprender, porque o espírito ele aprende a cada encarnação. E muitas vezes também ele serve de lição para quem está no entorno, porque ele nasce num seio familiar, e aquele seio está inserido numa sociedade. E como a sociedade, por exemplo, os municípios, a saúde pública, assistência social, como lida com essas famílias que têm esse problema, né? Isso é uma engrenagem de uma máquina muito maior. Nós não temos a dimensão, mas nos diz os espíritos que pode ser que tenha sido um abuso de alguma faculdade. E esse tempo, essa suspensão das faculdades mentais, ou esse pequeno problema, ele é temporário. Ele vai ser sanado, né? Então, é só a gente dar tempo ao tempo e lidar com o problema da melhor maneira possível, como nós veremos aqui, que algumas pessoas desafiaram os sistemas arcaicos, antigos, conservadores, e inovaram no tratamento desses irmãos. Vamos avançar um pouquinho mais. Assim que a tecnologia nos permitir, porque já dei mais de 10 cliques aqui, a coisa não foi, mas ela vai, né? Questão 373A. Vou colocar um pouquinho maior, facilitar os irmãos aqui lerem. 373A. Um corpo de idiota pode então encerrar um espírito que tivesse um homem de gênio, uma existência precedente, naturalmente? Então, a pessoa foi um gênio na vida anterior. Um gênio. E nessa vida ele veio um idiota, que poderia isso ocorrer? E os espíritos vêm e nos trazem a elucidação deste questionamento, que certamente não é único. Esse questionamento, Kardec só colocou aqui, de forma ordenada, naturalmente, os apelos da sociedade, porque era a sociedade que perguntava. E eles dizem, sim, o gênio torna-se, às vezes, uma desgraça, quando dele se abusa. Então, o que é uma mente produtiva, que ao longo da vida evolui e produz um trabalho ruim, traz alguma coisa que vai ser prejudicial a muita gente. Olha, nós vemos absurdos na sociedade. Se observarmos, se olharmos os tempos anteriores, nós vemos que pessoas se aproveitam das calamidades, se aproveitam do grande problema da maioria da população para lucrar, né? E com isso nós temos a indústria fazendo isso. E nós temos os governos se envolvendo nisso. Pessoas, não vamos generalizar, né? A essência é boa, mas sempre há um elemento ou outro que foge à regra
Isso aí existe desde que a humanidade existiu. Mas por quê? Porque nós somos criaturas imperfeitas. E Jesus já nos chamava a atenção que nós procuramos, muitas vezes, olhar o defeito do outro, olhar o cisco no olho do outro. Mas quando é para olhar para o nosso interior, nós temos alguma dificuldade. Porque não queremos ver toda a nossa essência. Às vezes temos medo de ver toda a nossa essência. Porque sabemos que fomos criados, os Espíritos já nos dizem, para a perfeição. Contudo, fomos criados simples, ignorantes, de modo que todos tivessem a mesma chance. Contudo, sabemos que as sociedades não se desenvolvem da mesma maneira. Umas progridem mais rapidamente, outras mais lentamente, é natural. Algumas com mais recursos financeiros, outras com menos. E assim caminha a humanidade, né? Para um jargão, mas vamos usar, assim caminha a humanidade, né? Não há um só passo. Muitas vezes, num descompasso, em alguns casos. E alguns lucrando em cima da desgraça do outro. A graça de uns é a desgraça feita em cima da desgraça dos outros. Parece um paradoxo que a gente não consegue se livrar dele, mas há uma maneira. A evolução, a encarnação, ela vai nos fazer. Vamos ver, porém, vamos ver aqui alguns casos. O caso da aviação, por exemplo. Os pioneiros da aviação, Santos Dumont, os irmãos Wright, o Charles Lindbergh, enfim, tantos pioneiros que tiveram por aí, né, para que a gente tenha os modernos jatos de hoje. Um caminho longo foi percorrido, né? Muitas vidas foram sacrificadas para que a ciência se desenvolvesse. Enfim, mas o avião foi criado para coisas boas. Que maravilha o transporte, né, de pessoas. A pessoa sair daqui em poucas horas, está no outro continente. Isso é uma maravilha, que antigamente viagens de navio demoravam, às vezes, até meses, né? Às vezes semanas, meses, para cruzar um oceano, e hoje em dia isso é feito em horas. Isso é um avanço. E no transplante de órgãos, para levar um órgão de um local a outro, era inviável. Antigamente não se podia nem falar em transplante, porque até o órgão sair do doador e chegar no paciente, já não tinha mais condição de uso, né? E hoje em dia a ciência faz com que tenha essa condição. Mas será que o avião foi sempre usado para coisas boas? Não, a gente sabe que não. Durante as guerras mesmo, o avião foi usado para atirar bombas nas pessoas. Primeiro para espionagem, para olhar como as tropas se movimentavam, né? Os dirigíveis e tal, e depois, conforme foi evoluindo, para jogar bombas. E as bombas foram ficando cada vez mais sofisticadas, uma máquina do mal. Uma máquina do mal. Mas olha que paradoxo também. Conforme essa máquina do mal vai avançando, ela vai gerando problemas, e a ciência também evolui em cima dos problemas. Os tratamentos para fraturas não saíram para resolver problemas de soldados feridos durante os confrontos, né? A gente não entende muito bem a utilidade disso. Há uma parte muito polêmica do Livro dos Espíritos, também dificilmente a gente aborda, né, a utilidade dos espíritos durante as guerras, né? E a gente fica imaginando, né, como não trabalham esses irmãos desencarnados durante as guerras. Então, o gênio que produz uma máquina que era para ser utilizada para o bem, e ela volta para o mal, ele também, uma encarnação futura, não é que ele seja punido, né? Porque, a não ser que seja uma reencarnação compulsória, ele não quer reencarnar de jeito nenhum, e ele tem que reencarnar, né? E ele tem a reencarnação compulsória. Não é tema do nosso trabalho de hoje. Podemos até abordar numa outra oportunidade. Mas, via de regra, essa pessoa com capacidade intelectual, do lado de lá, ele recobra essa capacidade.
e até ampliada. Mas ele observa os erros nos quais incorreu e ele pede para passar por problemas semelhantes, mas numa outra situação. Então, pode ser, sim, que ele venha cerceado da capacidade de pensar, porque ele abusou, né, desta capacidade no momento anterior. Bom, podemos avançar um pouquinho mais, né? Eu queria que, já há algum tempo que eu não faço essa palestra, e eu, sinceramente, não sei em que ponto eu iria inserir uma história real. Eu sempre trago uma história do mundo real, né, para a gente não ficar preso em divagações, para ilustrar isso aí, né? Mas vamos lá. 374. O idiota no estado de espírito, né? Quando ele tem consciência do seu estado mental quando a gente está em estado de espírito. Primeira pergunta. Os estados normais de emancipação da alma são os estados que a gente está em estado de espírito. Por exemplo, durante o sono, ao desdobramento, nós nos desdobramos normalmente, todo mundo se desdobra e vamos estar na nossa zona de interesse. Alguns vão estar nas bares, nas boates, porque é a zona de interesse dele, ele vive naquele meio, é a maneira com a qual ele satisfaz a maneira carnal. Mas a grande maioria recebe instruções, vão estar com seus mentores, e esses mentores instruem, esses mentores auxiliam as pessoas durante esse momento de emancipação. Mas não é só durante o sono, a gente se emancipa também. Raríssimas pessoas em estado de concentração se emancipam. O caso dos médiums, né? Em reunião mediúnica, a expansão perispiritual, e pode até haver um momento de uma viagenzinha, né? Ele sair momentaneamente, o perispírito dele se deslocar do corpo físico, né? Pode acontecer, e ele está num estado de espírito, pode acontecer, né? Principalmente nas manifestações sonambúlicas. Bom, mas falar em sonambulismo, o sonambulismo físico, que ocorre também, o sonambulismo físico é um estado de emancipação da alma, onde o espírito, naquele estado sonambúlico, ele não está nem dormindo, nem acordado, o seu perispírito se desloca, seu espírito, ele sai do seu corpo e seus sentidos são ampliados. Então, momentaneamente, ele recobra suas condições, né? E vamos ver o que os espíritos nos falam. Tem outros estados de emancipação da alma, por exemplo, num coma, né? Um espírito que está num CTI, em coma, né? Há a emancipação, né, do espiritual, perispiritual, para que ele possa ser tratado pelos irmãos, pelos mentores, e então ele retorna ao corpo, e às vezes se recobra fisicamente, outras vezes não, mas outras vezes desencarna. Há também as mortes aparentes, né? Tão comuns, não vamos abordar, porque senão a gente não vai ter tempo de levar esse nosso assunto a cabo. Mas vamos ver a resposta dos espíritos para esse questionamento. Sim, muito frequentemente, ou seja, no estado de emancipação da alma, quando ele está no estado de espírito, ele recebe, ele tem essa consciência, compreende que as cadeias que entravam, ou seja, impossibilitam ele de se desenvolver, entravam o seu desenvolvimento, são uma prova e uma expiação. A expiação é algo que a gente opta, quando está desencarnado, opta ao reencarnar por passar, aquele gênero daquelas provações ao longo da vida. E as provas são intercorrências na sua vida, né, que acontecem por duas razões. A primeira é para testar se você já aprendeu a lição. E na segunda razão, você pode, inclusive, abreviar a sua expiação, alguma coisa, você já evoluir até mais do que você se propôs. Raríssimos casos, mas acontecem. Então, as provas e as expiações, ele tem essa consciência, né? Compreende essas cadeias que entravam no seu desenvolvimento. Bom, vamos um pouco além,
avançar um pouco mais na questão seguinte, antes que eu traga aquele exemplo de vida que eu prometi, né? Qual a situação do espírito na loucura? Antes de responder a esse questionamento sobre, a gente está vendo aqui, o que nós estamos vendo na realidade? A impossibilidade momentânea destes nossos irmãos se desenvolverem atividades intelectuais normais, ditas normais, porque esse padrão de normalidade é muito variável, né? Ditas normais, durante uma encarnação. E que eles, ao recobrarem as suas faculdades durante os momentos de emancipação da alma, eles recobram sua capacidade intelectual. Eles têm noção, sabem que são espíritos inteligentes, que o corpo está ali para impedi-los momentaneamente de utilizarem seu raciocínio, porque em momentos pretéritos eles utilizaram esse raciocínio de maneira não muito adequada. Então, não deixa de ser uma punição, mas ninguém os puniu. Quem os puniu? A própria consciência. Mas a gente para observar uma outra questão. Será que esses irmãos são inteligentes? Será que esses irmãos, com alguma limitação intelectual, eles têm, mesmo encarnado, aqueles flashes de inteligência? Aqueles momentos em que eles estão em raciocínio perfeito? Será? Vamos ver. E eu gostaria, se me permitirem, né, as pessoas que nos assistem, de trazer uma história real. Eu gosto muito de botar a coisa no dia a dia, porque senão a gente sai muito da realidade. Eu trabalhava numa clínica em São Gonçalo. Mas não tinha lugarzinho melhor para trabalhar, não. Amo São Gonçalo. Lá eu conheci minha esposa, né? Lá eu fui para estudar, para fazer faculdade, para residir, estudei no Rio, mas São Gonçalo me deu muitas coisas, né? Me trouxe algumas provações também, porque morar sozinho, para quem vivia com mamãe dando tudo na mão, é um pouco complicado, né? Tendo que fazer tudo, mas me deu muitas lições e me trouxe muitas coisas boas na vida, né? Consegui crescer muito. Nesse crescimento, nesse convívio com as pessoas, eu observei algumas coisas. Nós vivemos aqui em Cabo Frio, numa cidade pequena. Nós nos cumprimentamos, nós nos abraçamos, quando podemos, auxiliamos uns aos outros. Isso, gente, é fantástico. É fantástico. Aí, quando a gente vai para um local maior, temos esperamos encontrar lá a mesma coisa, mas nem sempre encontramos. E, às vezes, as pessoas, naturalmente, pela necessidade da vida, a correria, né? A competição é bem diferente daqui, né? Então, elas são muito egoístas, algumas, né? E nos trazem problemas, e a gente procura fazer amizade. Uma dessas amizades que eu fiz foi com uma pessoa tida como idiota lá, né? Na casa de saúde onde eu trabalhava, eu era técnico em radiologia. Nessa casa tinha um servente, uma pessoa de serviços gerais, limpava chão, precisava transportar uma maca, ele ajudava a pegar um politraumatizado. Lá tinha muitos politraumatizados, viu? Às vezes baleados, pessoas atropeladas, enfim, ia de tudo ali. Não é brincadeira, não, era trabalho aberto. Mas a gente tinha que enfrentar, né, a necessidade e também a minha profissão pedia isso, né, e enfrentar. E esse rapaz tornou-se meu amigo, já um senhor, né, um senhor. Como ele já deve ter desencarnado, trago até o nome dele aqui, Osório. Osório é motivo de chacota das pessoas, porque ele, tadinho, era tido como o bobinho, o idiotinha, né? Mas era uma pessoa extremamente prestativa. Nesta casa de saúde, bem ao lado, tinha uma casa de saúde para tratamento mental, né? Não vou falar o nome, porque essa casa de saúde não existe até hoje. Mas era bem ao lado, era muro com muro. E o tratamento, antigamente, era feito na base da força. Os irmãos eram encarcerados, literalmente, né? E ali
tomavam choques, e ali tomavam banho gelado, tiravam as roupas dos companheiros e davam banho em pleno inverno, banho gelado, para dar uma sossegada no cidadão, né? Assim era a maneira de sossegar, a força. E, às vezes, essa truculência fazia com que alguns desses irmãos se lesassem. Às vezes, quebravam um braço, coisinha simples, né? Às vezes, uma escoriação, coisa banal, mas, muitas vezes, um acidente um pouco mais sério. E esses irmãos, eles levavam, tinham uma espécie de convênio, né, vamos dizer assim, os médicos, às vezes, tinham um médico que trabalhava nas duas clínicas, né, levavam as pessoas para tratar nessa casa de saúde. E eu lembrei de um episódio de um paciente que chegou lá, traumatizado também, numa dessas contendas, essas brigas, né, para ser dominado, tinha suspeita de fratura no antebraço do cidadão e levaram para lá. Mas esses pacientes não são sempre que estão em crise. Nos momentos em que eles estão, digamos, lúcidos, não sei o nível de lucidez, não posso medir, não sou médico, né, eu sou técnico em radiologia na área, né? Lógico, eu tenho outra profissão depois, mas na época eu era técnico em radiologia. Mas esses pacientes, eles são lúcido, você pode até conversar com você, né? E pedimos que ele ficasse ali. A gente procura atender na frente para que as pessoas que o trouxeram os levem o mais rapidamente possível, porque pode ter um episódio qualquer dita de loucura, uma crise, e o cidadão pode trazer algum constrangimento, até porque ele está no meio de outras pessoas. Mas ele atendia, ele não tinha nada, né? Era só suspeita, atendi, e ele ficou ali sentado, e as pessoas que o trouxeram largaram para lá, já estava próximo do horário de trocar de plantão, e eles voltaram para outra clínica para trocar, e vinha um outro substituto, e o substituto não veio para acompanhar o paciente ficou ali. Eu já queria fechar o setor e nada, porque ninguém chegava para substituir. Eu já estava desesperado. Meu Deus, como é que eu vou fazer com esse moço aqui se ele surtar? Como fazer? Né? Aí, geralmente era tão pertinho que eles vinham trazendo a pessoa andando mesmo, andando, com a papeleta, porque vinha acompanhado de um histórico, né, da requisição e do histórico, que era a papeleta, né, a gente chamava de papeleta, né, era uma pasta com os dados do paciente para que a gente lesse antes de fazer o exame, porque de acordo com os dados, você tinha que fazer exame da maneira A, B ou C. Bom, pedi ao Osório para levar. Pedimos, né? Não fui eu, foi um consenso das pessoas que ali estavam. Osório é ali do lado, o paciente estava bem, né? Pega o paciente aqui, Osório, leva ali. O Osório pegou a papeleta do paciente, segurou na mão, e o Osório era aquele idiotinho, né? Pessoa meio abobada, como se dizia na época, mas muito prestativo. Pegou o paciente pelo braço, segurou um braço do paciente e foi conversando com ele. E um papo muito animado, andando saíam na rua, né? Aí, até chegar na outra clínica, era ao lado, mas tinha um pedacinho para andar, né? Uma alamedazinha. Bom, enfim, Osório levou. Quando foi chegando à clínica, o paciente que Osório estava segurando pelo braço, pegou a papeleta da mão de Osório e segurou no braço de Osório. E chegou na porta da clínica e falou: olha, eu vim aqui trazer esse paciente para vocês. E o Osório, como era meio abobado, com dificuldade de se expressar claramente, né? E aquela pose, né, de pessoa com essa dificuldade aparente, pegaram e encarceraram Osório, e o outro fugiu. Então, vejamos aqui, passou-se o tempo, Osório nada de retornar. Nós estávamos preocupados, fomos lá. Chegando lá, Osório já estava naquela sala de receber o paciente, já era uma jaula praticamente, um porta de ferro, tomando banho gelado para se acalmar, que ele queria quebrar tudo, jurando que ele não era o paciente, que o paciente era o outro. E era mesmo, de fato, o paciente se aproveitou da fragilidade que ele viu, né, no meu amigo Osório, e botou o Osório como paciente. Como o plantão tinha trocado, ninguém conhecia o paciente, ninguém sabia, né?
eu não tinha foto, não tinha nada, encarceraram o meu amigo. Então, vejamos que essa limitação desse paciente que lá estava não era limitação intelectual, ele tinha uns flashes, ele era até inteligente, ele era capaz de produzir trabalho. Não é uma coisa interessante? Essas pessoas, então, olha só, se isso acontece, por que não podem eles produzir trabalhos úteis à sociedade? Né? É de se convir que possam produzir, sim. Bom, então, avancemos um pouquinho mais aqui no nosso tema, o Livro dos Espíritos, certamente são melhores do que as nossas histórias, e vamos ver a resposta. Qual a situação do espírito na loucura? O espírito, quando em liberdade, recebe diretamente suas impressões e exerce diretamente a sua ação sobre a matéria. Mas, encarcerado, encontra-se em condições totalmente diferentes e na contingência de não a fazer senão com a ajuda de órgãos especiais. E continua. O espírito, só tendo então a seu serviço os órgãos incompletos ou alterados, deve entrar numa perturbação que, por si mesmo, e no seu foro íntimo, tem razões internas que a gente até desconhece, tem perfeita consciência, mas cujo curso já não pode deter. Ou seja, no seu foro íntimo, lá no fundinho, lá no subconsciente, né? No seu raciocínio, na sua memória, que está gravada de encarnações anteriores, ele sabe, ele tem a consciência, mas os órgãos físicos o limitam. Então, ele se vê cerceado pela impossibilidade do aparelho físico. É isso que acontece. Vamos à questão seguinte. Por qual razão e por que a loucura leva algumas vezes ao suicídio? Este mês de setembro, o setembro amarelo, né? Setembro, não sei por que cargas d'água, é um mês onde temos muitas pessoas em depressão. Talvez aqui no hemisfério sul a gente até possa associar a saída do inverno, né? Aos momentos mais de recluso, né? No interior, no lar, né? Não sei, mas setembro é de fato um mês que há um grande índice de irmãos que perdem, né, o senso e cometem suicídio. Né? Recentemente recebi até ligação de uma pessoa que mora em outro país e tal, de um familiar que um familiar dele tinha cometido suicídio. E é realmente uma coisa difícil de lidar. Então, Kardec pergunta, qual a razão que a loucura leva algumas vezes ao suicídio? Questão 376 de O Livro dos Espíritos. E respondem os espíritos. O espírito sofre pelo constrangimento que aqui está submetido e pela impotência para manifestar-se livremente. Por isso, busca libertar-se por intermédio da morte, achando, gente, que a morte é uma libertação, por ilusão. Sabe que a vida ela é infinita e que a gente desencarna, mas o espírito não desencarna. Desencarna o corpo, o espírito não. Então, permanecemos neste problema, com os problemas. Os problemas não vão. E não são raras as vezes em que os irmãos desencarnados manifestam-se em reuniões mediúnicas e nessas manifestações estão com dificuldade de raciocínio. Eles, muitas vezes, presos naquela última cena da vida, naquelas vezes quando se jogam num precipício, se atiram de um prédio, naquela cena daquela queda que nunca termina. Isso é hipoteticamente falando, pode acontecer, né? Bom, às vezes no incêndio, sendo queimado, né? Sendo queimados infinitamente, até saírem desse estado de perturbação, requer um atendimento dos irmãos, dos dialogadores, dos médios que recebem esses espíritos, né? Um tratamento muito especializado, muitas vezes recorrente, porque de uma feita só
O choque anímico é importante, receberem aquela energia material, até adquirirem consciência e poderem receber um tratamento mais efetivo. Às vezes o paliativo torna-se necessário. Então, a razão é esse aí. O espírito sofre pelo constrangimento a que está submetido e pela impotência de manifestar-se livremente. Já pensou a pessoa querer falar e não poder? Querer produzir algo e não poder? Por isso, busca libertar-se por intermédio da morte, quando a morte não liberta absolutamente nada. E tem outra, e traz um constrangimento para os familiares também, né? Esse é um problema muito sério, um problema social. Após a morte, o espírito se ressente da perturbação de suas faculdades? Vamos direto ao ponto. Ele pode ressentir-se durante algum tempo, até que esteja completamente desligado da matéria. Falávamos há pouco. Como o homem que, ao acordar, se ressente por algum tempo da perturbação em que o sono o mergulhara. Quando você está durante o sono, você perde um pouquinho suas capacidades. E às vezes você, ao acordar, você ainda está naquele estado sonambúlico e você tropeça e às vezes comete atitudes que você, acordado normalmente, não cometeria e não faria, né? Bom. 378. Como a alteração do cérebro pode reagir sobre o espírito após a morte? É uma lembrança, é um peso, oprime o espírito, que ele não teve consciência de tudo que se passou durante a sua loucura. Durante a vida ele não teve a consciência. Mas, desencarnado, é necessário um certo tempo para que ele se ponha ao corrente, porque ele se põe a par de tudo. É por isso que quando mais tenha durado a loucura, ou seja, se a loucura, a vida dele foi longa durante a vida, mais longamente durará a tortura, o constrangimento após a morte. O espírito desligado do corpo se ressente por algum tempo da impressão dos seus ligamentos. Ou seja, aquela impressão, aquela perturbação após a morte, depende muito do estado de lucidez durante a vida. Às vezes ela pode ser maior, ela é para todos. Todos têm esse momento de perturbação, de confusão entre a morte e a vida, depois que desencarna. Porém, para quem teve mais dificuldades durante a vida, ela é um pouquinho maior, nos dizem os espíritos. Bom, avancemos. E eu, gente, já finalizando, chegando aos momentos aqui derradeiros do nosso bate-papo, tendo aqui visto questões de O Livro dos Espíritos, visto questões de vivência, provocado aqui algum questionamento a cada um que está assistindo, né? Porque certamente, se nós não temos dentre os nossos familiares, ou se nós mesmos não somos limitados por algum problema, né? Nós certamente conhecemos alguém assim. E talvez, pode ser, que lá, durante a nossa vida, quando éramos mais jovens, quando éramos mais incautos, tenhamos nos comportado não muito corretamente diante de um irmão destes. Enfim, falávamos também dos tratamentos inadequados. Os tratamentos eram os seguintes. Primeiro, já dissemos aqui que as famílias isolavam a pessoa, tentavam conviver, mas isolavam as pessoas via de regra. Às vezes encarceravam na própria casa, mas outras vezes, quando tinham condição, internavam em clínicas ditas especializadas, que algumas dessas clínicas, os tratamentos eram encarcerar os irmãos, era tratar com eletrochoques, porque dizia-se que o eletrochoque, o choque provocava uma convulsão cerebral, que essa convulsão era benéfica para o cérebro, né? Em situações não muito raras, né? A ciência, nesse quesito, evoluindo a seu modo, faziam as lobotomias, ou seja, tiravam parte do cérebro. Por exemplo, você tira a parte anterior do cérebro, lá no interior da sua cabeça, né?
A parte responsável, você perde muitas coisas, que aquela parte, aquele lobo frontal, é responsável. Ele é responsável, por exemplo, pelo seu comportamento social, né? O senso, parte, né, que você raciocina, sabe o que é certo, o discernimento do certo e do errado. E você, às vezes, não. Você tira, o corpo sobrevive, você tem uma vida até relativamente mais calma, muitas vezes catatônico, um estado catatônico, onde você fica num estado semi-vegetativo, mas a sua produção social fica muito comprometida. Observe o crânio de um macaco, por exemplo. Você vê que ele não tem o lobo frontal, se tem, muito pouco desenvolvido, porque a testa dele é batida para trás. Então, o ser humano, a evolução fez com que nós crescêssemos essa parte aqui, nossa parte frontal, através do raciocínio, sempre produtivo, cada vez mais incrementado ao longo das encarnações, nós tivéssemos esse lobo mais desenvolvido. E, às vezes, ele é subtraído. E outros lobos também, né? Ele está falando do frontal, mas o cérebro da gente é dividido em pedacinhos, vamos dizer assim, porque a gente não vai entrar aqui no ramo da ciência e nem tampouco a gente vai, né, almejar isso aqui. Mas essa senhora, observe o nome dela, Nise da Silveira. Quem foi essa senhora? Vamos aqui ao histórico dela. Ela nasceu em 15 de fevereiro de 1905 em Maceió, em Alagoas. Desencarnou em 10 de outubro de 1999, aos 94 anos, aqui no Rio de Janeiro. A formação, olha a formação, Faculdade Federal da Bahia, né? No Instituto Jung. Né? Ela se formou numa instituição muito respeitável. Né? E não era normal, olha só, uma senhora se formar, porque o mundo era muito machista à época dela. Olha a dificuldade que teve essa senhora para desempenhar o seu papel ao longo da vida. Tendo vindo de uma origem relativamente humilde, né? Ela enfrentou a prisão em 1936. Prisão. Foi presa. Por que foi presa? Era uma subversiva, tida pela sociedade da época, 1936, o Brasil vivendo um período de revolução, né? Pós-revolução. Então, ela desafiou, né? O que ela desafiou? A maneira com a qual os pacientes psiquiátricos eram tratados. Como eu falava daquele paciente que pegou pelo braço do meu amigo Osório e internou como louco, né? E saiu como se fosse ele o acompanhante, contei há pouco, ela via que esses pacientes podiam produzir mais, muito mais. Eles eram pessoas produtivas, tinha que procurar a recuperação desses irmãos, mas fazendo com que eles produzissem. Aí diziam, mas as clínicas também faziam com que eles produzissem. As clínicas os pegavam e os colocavam para trabalhos braçais. Olha só, para trabalhos braçais. Botavam para limpeza, para faxina, quando eles não estavam em estado de crise, né? Para faxina. E era esse o trabalho, o único trabalho, um trabalho mecânico, que não os levava a usar o cérebro. Isso em nada resolvia. Ariano Suassuna nos conta que o tio dele foi um médico também importante nessa área, e político, e achou um tratamento, esse tratamento de botar o cara para trabalhar, o tio dele teve grande influência, se não foi o iniciador desse procedimento. Bom, na realidade, o tio, certa vez, convidou os políticos todos e botou carrinho de mão para os caras carregarem dejetos das obras, limparem um pátio, e trouxe os políticos para observarem os ditos loucos com seus carrinhos de mão abarrotados de pedra para levar aquela pedra para longe. E notou que um daqueles pacientes estava com o carrinho virado ao contrário, com o fundo para cima.
Aí ele desceu do palanque, foi lá, abordou o operário paciente, que estava com o carrinho de mão voltado para cima, enquanto os outros estavam carregando pedra, e falou: o senhor não está vendo, moço, que esse carrinho está na posição errada? Ele falou: eu sei, mas se eu virar ele ao contrário, vou encher ele de pedra. Olha só o raciocínio, né? Ariano Suassuna nos conta isso como um fato dito por ele verídico, né? A capacidade de raciocínio desses irmãos. E essa senhora, Nise da Silveira, viu essa capacidade e desafiou, e foi presa por conta disso, né? Trabalhou em 1944 no Centro Psiquiátrico do Engenho de Dentro, aqui no Rio de Janeiro. Lá tinha essa ideia de botar os pacientes como operários. Então, ela queria levar a outro. E outra coisa, faziam lobotomia. O chefe dela queria fazer lobotomia, né, nos pacientes. E ela foi contra. Então, colocaram ela num serviço de segunda linha. Vai ficar na terapia ocupacional, não sei se o nome era esse, ou algo semelhante, na terapia ocupacional. Vai orientar essas pessoas a fazerem os trabalhos manuais. Mas ela queria mais do que aquilo e revolucionou. Em 1956, ela foi trabalhar na Casa das Palmeiras, que é essa casa onde ela implementou o trabalho que a gente vai ver a seguir. Ela humanizou o tratamento psiquiátrico no Brasil a duras penas, porque, vejamos, uma mulher tentando revolucionar um tratamento que já vinha há anos, há décadas, esse mesmo tratamento, né, que era tido como um tratamento revolucionário pelos cientistas da época. Vamos avançar e a gente vai ver aqui. Bom, nada melhor para ilustrar o caso Nise, né, da Silveira, que a Nise está aqui, os dados bibliográficos, ou biográficos dela, Nise da Silveira, né? Ela tem livros também, mas a bibliografia aqui eu não tratei, né? Mas esse filme, a gente encontra com facilidade, eu não sei em qual dos streamings, das, né, empresas de streamings, esse vídeo está disponível, mas vez ou outra ele passa até na TV aberta. Nise, o coração da loucura. Procurem ver este filme. Ao voltar a trabalhar em um hospital psiquiátrico no subúrbio do Rio de Janeiro, após sair da prisão, a doutora Nise da Silveira, interpretada aqui por Glória Pires, propõe uma nova forma de tratamento aos pacientes que sofrem de esquizofrenia, eliminando o eletrochoque e a lobotomia, ou seja, a retirada de parte do cérebro. Seus colegas de trabalho discordam do seu meio de tratamento e a isolam, já falei disso, restando a ela assumir o abandonado setor de terapia ocupacional. Um setor que ninguém queria assumir, mas ela vai e faz o melhor trabalho. Então, vemos aqui a doutora Nise. Esta foto aqui, vou até ampliar um pouquinho, mas já deixo aqui o convite para vocês. Ela está no meu site, né? No meu portal. Eu não gosto de usar anglicismos quando desnecessários, né? Então, no meu portal, que aqui ele pode ser acessado, aqui embaixo tem um linkzinho. E essa apresentação ela também está no portal, com todos os links, né? Os endereços de onde eu tirei esses textos, não saíram da minha cabeça, eu gosto de colocar sempre a fonte. Então, aqui no rodapé, onde estou passando o mouse agora, tem essa fonte, você clica ali, você tem acesso a essa reportagem na íntegra, tá? Então, disse ela, Nise, né, aqui a foto dela trabalhando lá na clínica. Ela nos traz a seguinte frase, que eu acho fantástica. Não se curem além da conta. Gente curada demais é gente chata. Todo mundo tem um pouco de loucura. Felizmente, eu nunca convivi com pessoas muito ajuizadas. Olha que frase maravilhosa. Guardemos, gente, para nós aqui essa frase. Guardemos porque vale a pena guardar. Disse ela que gente curada demais é gente chata. Então, esse nível de normalidade, essa linha de normal, e olha que outros estudiosos, como Abraham Maslow, por exemplo, né,
outros estudiosos já viram que essa linha não existe, ela é variável, né? Então, disse ela que gente curada demais é gente chata, e que, felizmente, ela nunca foi curada demais. Portanto, ela não se achava chata, né? Bom, eu não convivi com ela, mas gostaria imensamente de ter convivido, porque, olha, vejam esse filme, é fantástico. Eu sou fã de cinema nacional, eu prezo pela cultura, eu milito na cultura, né? Eu sou um militante da cultura, sou um militante das coisas brasileiras, mas sou um militante da democracia de conhecimento. Não vamos isolar, não vamos dar valor ao de fora. Nós temos um material de sobra aqui. O de fora é importante para somar. Nós vamos valorizar o nosso. Amigos, nós temos estudiosos, nós temos cientistas, nós temos pessoas. Idiotismo e loucura. Tema que nós abordamos, tema que eu deixo aqui alguns links para pesquisarem e deixo aqui embaixo sempre o link para o meu site, né? Se alguém quiser, ele entra, né? Ao clicar, você vai acessar a minha página. Esta página é um site simples, né? Que eu tenho ali as minhas palestras. Dentre elas, algumas têm vídeos, outras não têm. Esta, sinceramente, eu não acho que não tem vídeo, porque não me lembro. Eu não sei se eu fiz no Trabalhador. Geralmente as palestras de lá é que nós mantemos vídeos, né? Mas entrando ali, é um site simples, basta procurar por esta palestra, né? Idiotismo e loucura, e certamente chegaremos ao título dela. A internet aqui, como eu estou compartilhando, ela não fica muito boa, e não sei se eu vou conseguir acessar, mas você chega ao título dessa palestra aqui, é só clicar nela, né? Clique, tem ela na íntegra com todos os links, né? Os links para a apresentação. Essa apresentação, inclusive, basta se conectar. Aqui tem que estar conectado para poder acessar, né? Conecte-se ali. Se não tiver cadastro no site, só fazer rapidinho. Recebe um e-mail com a confirmação, clica no e-mail e já está cadastrado. E uma vez cadastrado, pode acessar diretamente esta palestra com todas as fontes de pesquisa. Deixem seus comentários, complementem, que de uma segunda vez a gente certamente consegue melhorar essa apresentação, trazer mais ilustrações, mas por hora eu agradeço imensamente. Aqui, a apresentação está até aqui, a mesma que eu utilizei, exatamente a mesma, tá? Então, é exatamente a mesma apresentação. Passei até um pouquinho ali para que possamos ver, né? Então, vejam, questionem. É muito importante que a gente tenha o feedback, porque esse trabalho não é nosso. Esse trabalho foi produzido, a gente só compilou, mas esse trabalho, ele é do movimento espírita, e é para o movimento para ser usado como bem entenderem, com bom propósito. A gente aqui deixa as referências. Muito agradecido a todos, e faremos agora uma prece para encerrarmos aqui essa oportunidade de trabalho. Convoco a todos para que entremos agora em sintonia com o alto, agradecer aos espíritos bondosos, agradecer ao Centro Espírita Amor e Caridade, aos companheiros de lá. Muitos deixaram aqui comentários, eu não pude responder a todos, em off a gente pode fazer, mas aqui não pude, mas agradecer a esses companheiros, agradecer essas almas boas que estão prontas, com seus braços prontos a ajudar nesse trabalho de auxílio ao próximo. Agradecer pela oportunidade do trabalho, agradecer por tudo que ocorre na nossa vida. Mestre Jesus, nosso modelo, nosso guia, nosso irmão maior. Muito agradecido por tudo. Encerramos assim os trabalhos de hoje, pedindo para que todos esses irmãos que estão agora remotamente assistindo e outros que assistirão futuramente sejam abençoados, suas casas atingidas pelas boas emanações que este grupo aqui certamente está produzindo. Muito obrigado, Senhor. Fique sempre conosco. Assim seja. Abraços a todos, irmãos. Até uma próxima, se Deus quiser.